estúdio estava iluminado e o clima parecia descontraído. Léo Dias, um dos jornalistas mais conhecidos do país, estava acostumado a entrevistas polêmicas, mas aquela seria diferente. De frente para ele, Nicolas Ferreira mantinha a postura tranquila, pronto para uma conversa que poderia transformar mais do que apenas opiniões. O apresentador ajeitou o microfone e abriu o programa com entusiasmo. Hoje, temos um encontro inusitado. De um lado, um dos maiores jornalistas de celebridades do Brasil. Do outro, um dos políticos mais influentes da nova geração. Vamos falar sobre mídia, responsabilidade e o impacto das palavras. Com vocês, Léo Dias e Nicolas Ferreira. A plateia aplaudiu e Léo sorriu com confiança. Olha, eu já dei muitas entrevistas, mas essa aqui eu sei que vai render. Nicolas sorriu de leve. Eu também acho, Léo. Vamos direto ao ponto? O apresentador assentiu. Léo, você já revelou muitas histórias bombásticas ao longo da sua carreira. Fofocas sobre traições, segredos de famosos, polêmicas que ninguém imaginava. Como você enxerga o seu trabalho hoje? Léo cruzou os braços, confiante. Eu vejo como um serviço ao público. As pessoas têm curiosidade sobre a vida das celebridades, querem saber o que está acontecendo no mundo do entretenimento. Eu apenas dou ao público aquilo que ele quer ver. Nicolas inclinou-se para a frente. Mas já parou para pensar no impacto disso? Como essas histórias podem machucar as pessoas envolvidas? Léo soltou uma risada leve, como se já estivesse acostumado com essa crítica. Olha, Nicolas, eu entendo que algumas notícias podem incomodar, mas eu sempre fui muito transparente. Eu não invento nada, apenas trago informações que estão circulando. Nicolas manteve a calma e rebateu. Mas não é porque algo é verdade que precisa ser exposto, certo? Muitas dessas histórias destroem casamentos, arruinam carreiras, machucam famílias. Já imaginou como seria estar do outro lado dessas notícias? Léo ficou em silêncio por um instante, mas rapidamente se recompôs. Mas, Nicolas, a responsabilidade não é só minha. Os próprios famosos sabem que vivem sob os holofotes. Eles escolhem essa vida e parte disso envolve estar sob observação. Nicolas sorriu de leve. Então quer dizer que, só porque alguém é famoso, ele merece ter sua intimidade exposta? Você realmente acha que ninguém sofre com isso? Léo desviou o olhar por um segundo, mas logo voltou a encarar Nicolas. Eu já vi gente que sofreu, claro, mas também já vi gente que usou isso para crescer, para se fortalecer. Faz parte do jogo. Nicolas cruzou os dedos sobre a mesa e fez uma pausa antes de falar. E quando foi você, Léo? Como foi quando as fofocas eram sobre você? O estúdio ficou em silêncio por um instante. Léo Dias arregalou levemente os olhos. Ele não esperava que a conversa tomasse esse rumo. O apresentador percebeu o impacto da pergunta e interveio. Bom, a conversa está ficando interessante. Vamos para um rápido intervalo e, na volta, Léo responde essa pergunta. Não saiam daí! A câmera focou em Léo por alguns segundos antes do corte para o comercial. Seu semblante já não era mais o mesmo. E ele sabia que aquela conversa estava longe de ser apenas mais uma entrevista. O programa retornou do intervalo com um clima visivelmente diferente. Léo Dias, antes confiante e descontraído, agora parecia mais sério. A pergunta de Nicolas antes do intervalo ainda ecoava no ar. O apresentador retomou a conversa. Antes do intervalo, o Nicolas fez uma pergunta forte. E quando foi você, Léo? Como foi quando as fofocas eram sobre você? Você quer responder? Léo respirou fundo, ajeitou-se na cadeira e deu um sorriso breve, tentando demonstrar controle sobre a situação. Olha, Nicolas, eu não vou mentir. Eu já estive do outro lado. Já fui alvo de fofocas, já fui exposto, já tive minha vida pessoal completamente devastada por notícias que saíram sobre mim. Nicolas manteve-se atento, ouvindo cada palavra. E como foi isso para você? Léo desviou o olhar por um segundo antes de responder. Foi um inferno. Você sente que perdeu o controle sobre a própria vida. Cada detalhe é analisado, cada erro é amplificado. E, de repente, todo mundo tem uma opinião sobre você sem sequer te conhecer de verdade. Nicolas assentiu, mantendo o olhar fixo no jornalista. Então por que continuar fazendo isso com outras pessoas? Léo ficou em silêncio por alguns segundos. Ele não esperava ser confrontado dessa forma.
Porque esse é o meu trabalho. Eu passei a vida inteira construindo minha carreira no jornalismo de celebridades. É isso que eu sei fazer. Nicholas inclinou-se levemente para frente. Mas a que custo? Será que vale a pena continuar um trabalho que, no fundo, você sabe que machuca pessoas? Você acabou de admitir que foi um inferno quando aconteceu com você. Então por que alimentar esse ciclo? Léo respirou fundo novamente. Ele parecia estar lutando contra algo dentro de si. Eu nunca tinha parado para pensar exatamente dessa forma. Mas eu não obrigo ninguém a consumir fofoca. As pessoas querem saber. Se não fosse eu, seria outro jornalista. Nicholas sorriu de leve. Mas você não é qualquer jornalista, Léo. Você é um dos maiores do Brasil nessa área. Sua voz tem peso. E talvez, sem perceber, você tenha se tornado alguém que alimenta uma cultura que destrói mais do que constrói. Léo mordeu os lábios e balançou a cabeça. Ele parecia incomodado, mas não com Nicholas, com a verdade que estava sendo colocada diante dele. Então você acha que eu sou uma pessoa ruim? Que eu deveria simplesmente largar tudo e sumir? Nicholas manteve o tom sereno. Não, Léo. Eu acho que você é uma pessoa que talvez nunca tenha parado para refletir sobre o impacto do que faz. E eu acho que, no fundo, você sente que algo não está certo. Léo abriu a boca para responder, mas parou. Havia algo naquelas palavras que o fez hesitar. O apresentador percebeu a mudança no clima e interveio. Léo, você já sentiu um peso na consciência por alguma notícia que publicou? Algo que depois você pensou. Talvez eu tenha ido longe demais? Léo Dias ficou em silêncio. Seus olhos estavam fixos na mesa e ele respirou fundo antes de responder, em um tom mais baixo. Muitas vezes. Nicholas assentiu lentamente. E o que você fez com esse sentimento? Léo sorriu de leve, mas seu olhar parecia distante. Engoli. Segui em frente. Porque no fim, é isso que eu sempre fiz. Nicholas olhou diretamente para ele e falou com firmeza. Mas será que esse peso vai simplesmente desaparecer se você continuar ignorando? O silêncio tomou conta do estúdio. Dessa vez, não era um silêncio de quem queria pensar em uma resposta. Era um silêncio de quem sentia que, pela primeira vez, estava realmente encarando a verdade. O clima no estúdio estava completamente diferente do início da entrevista. Léo Dias, acostumado a conduzir histórias sobre a vida dos outros, agora se via no centro de uma conversa que tocava diretamente em suas próprias feridas. O apresentador, percebendo o impacto das palavras de Nicholas, decidiu continuar conduzindo com cautela. Léo, você disse que já sentiu peso na consciência por algumas matérias que publicou. Pode contar um exemplo? Léo respirou fundo. Ele não queria admitir, mas aquela conversa estava mexendo profundamente com ele. Eu já expus coisas que não deveria. Já revelei traições, brigas familiares, momentos íntimos de pessoas que estavam fragilizadas. Teve uma vez que publiquei uma matéria sobre um artista que estava lidando com problemas de saúde mental. A história era verdadeira, mas eu sabia que, ao expor aquilo, eu estava jogando gasolina no incêndio. Nicholas manteve o olhar firme. E o que aconteceu depois? Léo riu sem humor, balançando a cabeça. O cara entrou em depressão profunda. Foi massacrado nas redes sociais. Eu recebi críticas, claro, mas segui em frente. Sempre foi assim. Nicholas cruzou os braços, analisando cada palavra dita por Léo. E você conseguiu dormir bem naquela noite? Léo ficou em silêncio. Pela primeira vez na conversa, ele parecia sem palavras. Não, respondeu baixinho depois de alguns segundos. Nicholas assentiu. Porque no fundo, Léo, você sabe que fofoca não é só uma notícia. Palavras têm peso. Você não só informa, você influencia. E às vezes, sem perceber, destrói. Léo desviou o olhar e passou a mão no rosto, como quem tenta afastar um pensamento incômodo. Mas esse é o meu trabalho, Nicholas. Eu não sei fazer outra coisa. Eu passei a vida inteira nesse meio. Como simplesmente parar? Nicholas respirou fundo antes de responder. Talvez não seja sobre parar. Talvez seja sobre mudar. Léo franziu a testa. Ele nunca tinha pensado nisso dessa forma. Como assim? Nicholas inclinou-se um pouco para frente. Você tem uma voz forte. Você tem milhões de seguidores. Um público fiel. E se, ao invés de expor a dor dos outros, você usasse essa influência para algo maior? Para inspirar, para transformar vidas,
ao invés de destruí-las. Léo soltou um leve riso, mas não havia ironia ali. Era um riso de alguém que, talvez pela primeira vez, considerava essa possibilidade. Você acha que ainda tem jeito para mim? Depois de tudo? Depois de anos nesse meio. Nicholas olhou diretamente para ele e sorriu. Deus não olha para o seu passado, Léo. Ele olha para o que você pode se tornar. O silêncio tomou conta do estúdio. Léo Dias piscou algumas vezes, tentando conter a emoção. Ele nunca tinha parado para pensar naquilo. Nunca tinha imaginado que havia outro caminho. O apresentador, sentindo a tensão no ar, decidiu encerrar o bloco. Essa conversa está indo para um lugar muito profundo. No próximo bloco, vamos falar sobre propósito, arrependimento e transformação. Fiquem com a gente! A câmera focou no rosto de Léo. Ele estava visivelmente abalado, lutando contra pensamentos que nunca tinha deixado emergir. E ele sabia que, depois dessa conversa, não poderia mais ignorá-los. O programa retornou do intervalo com um clima totalmente diferente do início. Léo Dias, que sempre esteve no papel de questionador, agora era quem precisava encontrar respostas para si mesmo. O apresentador olhou para ele com curiosidade. Léo, antes do intervalo, o Nicholas te fez uma pergunta forte. E se, ao invés de expor a dor dos outros, você usasse sua influência para algo maior? Você já tinha pensado nisso antes? Léo hesitou por um momento, respirando fundo antes de responder. Algumas vezes. Mas eu sempre ignorei. Porque mudar significaria abrir mão de muita coisa. Da audiência, do prestígio, do nome que eu construí. Isso me assustava. Nicholas assentiu, compreendendo. O medo da mudança sempre prende a gente. Mas será que vale a pena continuar num caminho que, no fundo, te faz mal? Léo desviou o olhar. Ele sabia que Nicholas tinha razão. Eu já senti que estava me perdendo nisso tudo. Muitas vezes, eu publiquei algo e depois me perguntei: será que isso era realmente necessário? Mas a rotina, a pressão, tudo me fazia seguir em frente sem olhar para trás. Nicholas manteve o tom sereno. E agora? Você ainda quer continuar ignorando esse sentimento? Léo apertou os lábios e balançou a cabeça lentamente. Dessa vez, ele não tinha uma resposta pronta. Ele olhou para Nicholas, pela primeira vez sem a defesa que sempre carregava. Eu não sei, mas pela primeira vez eu sinto que preciso pensar nisso. O estúdio ficou em silêncio. Era a primeira vez que Léo Dias realmente admitia para si mesmo que talvez fosse hora de mudar. O estúdio estava mergulhado em um silêncio denso. Léo Dias, sempre tão seguro e afiado em suas falas, agora parecia vulnerável. Seus olhos carregavam um peso que, talvez, ele nunca tivesse permitido que viesse à tona diante das câmeras. O apresentador olhou para ele com um semblante de compreensão. Léo, você sempre esteve no controle das histórias. Sempre foi quem contava a vida dos outros. Mas e agora? Como você se sente sendo aquele que precisa encarar a própria história? Léo sorriu de leve, mas era um sorriso cansado, quase um desabafo. Me sinto estranho, como se eu estivesse me vendo de fora pela primeira vez. Nicholas Ferreira observava atentamente. Ele sabia que aquele momento não era sobre convencimento, mas sobre despertar algo que já estava dentro de Léo. Talvez porque, pela primeira vez, você esteja olhando para o impacto do que faz de uma forma sincera, sem justificar, sem tentar amenizar, apenas enxergando a verdade. Léo suspirou, cruzando as mãos sobre a mesa. Eu passei anos acreditando que meu trabalho era apenas jornalismo, que eu apenas entregava aquilo que o público queria ver. Mas hoje, ouvindo isso, percebo que sempre houve um incômodo dentro de mim. Nicholas assentiu. E o que você fez com esse incômodo? Léo ficou em silêncio por um instante antes de responder. Afoguei ele no trabalho. Segui em frente. Sempre disse a mim mesmo que não era minha culpa, que eram apenas notícias, que se eu não falasse, alguém falaria. Mas, no fundo, eu sabia que estava machucando pessoas. Nicholas inclinou-se levemente para frente. E estava machucando a si mesmo também. Léo piscou algumas vezes e desviou o olhar. Ele sentia um nó na garganta. Eu acho que sim. O apresentador percebeu a mudança no tom de Léo e decidiu aprofundar. Léo, você já parou para pensar no que esse ciclo de exposição e escândalos te custou? No que você perdeu por viver para contar a vida dos outros? Léo ficou imóvel por um instante.
Ele sabia a resposta. Ele engoliu seco antes de dizer em um tom baixo: "Minha paz." O estúdio permaneceu em silêncio. Era a confissão mais sincera que Léo já tinha feito diante das câmeras. Nicholas respirou fundo antes de falar. "E agora que você percebe isso, o que pretende fazer?" Léo passou a mão no rosto, tentando conter a emoção. "Eu não sei, mas acho que preciso descobrir." Nicholas olhou diretamente para ele. "Talvez esse seja o primeiro passo. Admitir que precisa mudar." Léo assentiu, ainda sem conseguir falar. Ele sabia que, depois daquela conversa, nada mais poderia ser como antes. O estúdio ainda estava mergulhado em um silêncio intenso. Léo Dias, pela primeira vez diante das câmeras, não estava contando a história de alguém. Ele estava encarando a própria. Seu olhar estava fixo na mesa, como se tentasse processar tudo o que havia sido dito. Ele parecia mais leve, mas ao mesmo tempo carregava um ar de alguém que sabia que estava diante de uma encruzilhada. O apresentador olhou para ele com cautela. "Léo, essa conversa tomou um rumo que ninguém esperava. Eu quero te perguntar, com sinceridade, essa reflexão mudou algo dentro de você?" Léo respirou fundo, piscou algumas vezes para conter a emoção e soltou um leve sorriso, ainda abalado. "Mudou? Eu nunca parei para pensar no peso do que faço. Eu sempre achei que estava apenas informando, apenas contando histórias. Mas agora vejo que, muitas vezes, eu destruí mais do que informei." Nicholas Ferreira assentiu levemente, respeitando o momento. "E agora? O que você pretende fazer com isso?" Léo suspirou, como quem finalmente aceita algo que evitou por muito tempo. "Eu ainda não sei exatamente, mas sei que não posso simplesmente seguir ignorando. Pela primeira vez, eu sinto que preciso olhar para isso de verdade." Nicholas manteve a voz serena. "Isso já é um começo? Deus não pede perfeição, Léo. Ele pede transformação." Léo desviou o olhar, piscando rapidamente, tentando segurar as lágrimas. Aquelas palavras o atingiram em cheio. O apresentador, percebendo que aquele era o momento certo, decidiu encerrar a entrevista. "Hoje tivemos uma conversa diferente. Um momento real, sem filtros, sem máscaras. Léo, obrigado por abrir seu coração aqui. Nicholas, obrigado por trazer essa reflexão. Eu tenho certeza de que isso tocou muitas pessoas." A plateia aplaudiu, mas não era um aplauso de entretenimento, era um aplauso de respeito. Léo enxugou rapidamente uma lágrima e olhou para Nicholas, visivelmente emocionado. "Obrigado. Eu realmente precisava ouvir isso." Nicholas sorriu. "Todos nós precisamos, em algum momento." A câmera capturou o rosto de Léo, ainda marcado pela emoção. Ele sabia que não sairia dali do mesmo jeito que entrou. E pela primeira vez, ele começou a se perguntar se seu trabalho precisava de um novo propósito.